Boa noite, então, para quem estiver assistindo. Eu queria começar agradecendo mais uma vez pelo convite. Eu fico honrada de estar dividindo esse espaço com pessoas que eu admiro há muito tempo, né? Inclusive você, Daniel, fico feliz de te ouvir falando assim de mim. Te acompanho há um tempo também. E você também tem contribuído demais, né, junto com toda essa galera, sobre a discussão da reforma do ensino médio, esse novo, não tão novo ensino médio. 2 semanas atrás, se eu não me engano, acho que foram 2 semanas atrás, eu, a Keilo e o Iago, a gente participou de outra live sobre a reforma do ensino médio, junto com o Diego, que, assim como a Keila, ele é professor de história, trabalha na rede privada. E quando eu divulguei essa live no meu Twitter, apareceu uma pessoa que comentou: Ah, mas só professores que são contra a reforma? Isso não é debate. Eu queria ver uma conversa com alguém que é a favor, que faz os pontos positivos da reforma. E eu só pude responder assim: olha, eu te desafio a encontrar um professor que seja favorável à reforma ao ponto de querer defendê-la publicamente, porque a gente não encontra isso. Mesmo professores da rede privada, porque a reforma atinge de maneiras diferentes a rede pública e a privada, mas ela atinge ambas as redes, ela atinge a educação do país inteiro, né? E a Keila, que atua na rede privada, ela acabou de relatar para a gente como tem sido lidar com o novo ensino médio enquanto professora na rede privada. Não está fácil, entendeu? Então, você não encontra nem na rede privada, assim, eu digo nem na rede privada porque, de novo, ressaltando essa diferença, né, que é entre a escola pública e a privada, a gente entende a reforma como uma maneira de você segregar ainda mais, né, você diferenciar os estudantes a partir das oportunidades, diferentes oportunidades de acesso à educação que eles vão ter. Porque o novo ensino médio, ele gera sobrecarga, consequentemente, exaustão, ele desmotiva o professor, porque todo o potencial adquirido ao longo de pelo menos 4 anos de formação é desperdiçado. Quantos aqui, né? Eu estava pensando bastante nisso na fala da Keila, quantos aqui não conhecem pelo menos um professor que atualmente considera abandonar a docência, especialmente depois da reforma do ensino médio? A sensação de que a qualquer momento você pode ser substituído com alguém com menos preparo que você, ou até por uma tecnologia digital, gera uma insegurança. E afeta até a autoestima. A autoestima docente é uma coisa que a gente precisa falar mais. Como a desvalorização da docência afeta a percepção que os professores têm de si, da sua inteligência, criatividade, capacidade de se comunicar, de transmitir ideias, mediar conflitos, enfim. Além disso, também bastante na fala da Keila e do Iago isso, né? O novo ensino médio, ele carrega um legado tão autoritário por conta de como foi feita a sua implementação, né, que foi falado no primeiro bloco, via medida provisória, que na verdade foi um abuso de autoridade usar a medida provisória para implementar a reforma do ensino médio. Então ele carrega um legado tão autoritário que ele chegou a oprimir. São professores que têm medo de criticar publicamente a reforma do ensino médio. Eu não estou nem falando de professores se organizando para fazer greve, para fazer ato, nada disso. Eu estou falando de assinar manifesto, de assinar um abaixo-assinado, de fazer uma publicação nas redes sociais. E, mesmo assim, a gente encontra diversos materiais nesse sentido. Foi mencionado aqui, acho que no primeiro bloco, né, o Glauber Braga do PSOL tem divulgado um abaixo-assinado pela revogação do novo ensino médio, que já tem quase 160 mil assinaturas. São professores, estudantes, gestores, pesquisadores, pais de estudantes, e aqui estudantes não só da escola, da rede, perdão, da educação básica, né, do ensino médio, mas também professores do ensino superior, dos cursos de formação de professores, as licenciaturas, porque o futuro dessas pessoas também está em jogo. Se você altera o currículo do ensino médio, você vai alterar o currículo também dos cursos de formação dos professores que vão atuar no ensino médio. E aqui ela trouxe um exemplo interessante que foi dos estágios, né? Você está fazendo sua licenciatura em História, no exemplo da Keila, você precisa cumprir tantas horas de estágio numa escola, numa disciplina de História. Cadê essa disciplina? Onde você vai fazer esse estágio? Como é que vai ficar a formação do futuro professor de História, então? Será que vai sair o estágio? Será que o estágio vai ser substituído por alguma outra prática? Será que vai ampliar? Então, não vai ser História, vai ser estágio no itinerário, né, de Ciências Humanas. Como que vai ficar esse curso de formação de professores, né? Esse é um cenário que assusta também, que desmotiva o professor antes de se tornar professor, né? Ele ainda está no seu processo formativo, ele já começa a desistir da docência, porque o cenário é desolador.
A gente não encontra manifestos de professores em defesa do novo ensino médio, como a gente encontra facilmente manifestos de professores contra o ensino médio e a favor da revogação da reforma. Não existe esse tipo de movimento. Até hoje, que eu saiba, foram publicados só 2 documentos a favor do novo ensino médio, né, assinados publicamente nesse sentido. A nota do Conselho Nacional de Secretários de Educação, em 13 de fevereiro desse ano, e o manifesto da Federação Nacional das Escolas Particulares, que acho que foi dia 15 ou dia 17, foram poucos dias depois do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Nenhum desses 2 documentos foi elaborado por entidades docentes. Nenhum. Nem mesmo o da Federação Nacional de Escolas Particulares, porque a federação é composta por diretores de escolas privadas que defendem os interesses das escolas privadas enquanto empresas, e não os interesses dos seus trabalhadores, né, dos professores e outros funcionários. Então, não existe até então uma nota, um manifesto, um posicionamento público de um movimento de professores em favor do novo ensino médio, entendendo que isso não é desde 2016, não, desde lá de 2013, que a gente está falando de novo no primeiro bloco, foi falado sobre o histórico, né, da reforma do ensino médio, desde o projeto de lei, o substitutivo, a medida provisória. A gente não tem esse movimento de professores favoráveis à reforma, a essa reforma que a gente está falando hoje. E eu, inclusive, anotei aqui, para não esquecer de falar, que eu tinha esquecido de falar, que é um parênteses importante, né? O atual presidente da Federação Nacional de Escolas Particulares é deputado estadual no Rio Grande do Sul, filiado à União Brasil. E eu falo isso para a gente ter uma ideia de quem são as pessoas que defendem o novo ensino médio. E para a gente questionar seriamente se ao lado dessas pessoas que o Partido dos Trabalhadores quer estar, né? E quer estar, não. Quer continuar a estar, porque já está, né? Já está ao lado dessas pessoas atualmente. O PT pode mudar essa escolha, e a gente espera que mude, mas a cada dia que passa e o novo ensino médio continua em vigor, é mais um dia que o PT escolhe estar ao lado oposto dos professores, que é ao lado das organizações empresariais. E ao lado de partidos como União Brasil, que defende os interesses das organizações empresariais. E, então, sobre a pergunta também que foi feita, né? Como deveria ser uma reforma na educação, considerando o protagonismo do magistério? Uma reforma na educação, ao meu ver, envolve uma série de reflexões, das mais básicas às mais complexas, e é fundamental que a população debata coletivamente alguns pontos. O primeiro, o que é educação? Para começo de conversa. Aqui, mais especificamente, o que é educação escolar, a que acontece na escola. Qual que é a sua função? Quais são os seus objetivos? O que a gente espera alcançar com a escola? E aqui eu acho importante a gente retomar o que o educador Dermil Valsaviani, ele fala sobre a especificidade da escola. Porque se a gente entende a educação como um processo que se dá dentro e fora da escola, em outras instituições, em outros espaços como a família, na igreja, nos sindicatos, etc. Então, o que diferencia a educação escolar das outras, né? Ela precisa ser definida, precisamente assim, né? Definir precisamente o que é definição, o que é educação escolar e, consequentemente, o que é a escola, é importante para a gente pensar em políticas públicas que respeitem a especificidade da escola. Senão, ela acaba sendo descaracterizada, ela perde a sua identidade, ela se torna outra coisa. Então, aqui já fica, né, uma pergunta: será que a escola é o lugar primordial para se aprender a fazer brigadeiro caseiro? A cuidar de pet? Não existe nenhum outro lugar em que isso possa ser, né, socializado. É na escola, é assim, se você pensa a função específica da escola, será que cabe? É ali, o melhor lugar. Porque isso tem sido oferecido em algumas escolas por meio dos itinerários formativos, como já foi falado aqui, né? Segundo ponto, o que é currículo? Nessa discussão sobre o novo ensino médio e sobre a BNCC, não dá para falar do novo ensino médio sem falar da BNCC, né? A definição de currículo também é urgente. E, mais uma vez, aqui eu volto ao Saviani, porque ele fala da importância de diferenciar o que é curricular e o que é extracurricular. Porque, senão, não só a escola enquanto instituição é descaracterizada, quanto o próprio trabalho escolar, o trabalho que se faz no interior da escola também é descaracterizado. Eu vou até pedir licença, mais uma vez eu anotei aqui para não esquecer, uma breve citação do livro dele, Pedagogia Histórico-Crítico, quando ele fala sobre currículo. Ele escreve o seguinte: com isso, facilmente, o secundário pode tomar lugar daquilo que é principal, deslocando-se, em consequência, para o âmbito de acessório, aquelas atividades que constituem a razão de ser da escola. Então, aqui ele está falando de descaracterizar o currículo, descaracterizar
a escola e como o perigo de você perder a importância daquilo que é o que basicamente define a escola, né? A sua função. E, bom, o que a reforma do ensino médio faz com o currículo, né? As escolas ampliam a carga horária de 800 para 1.400 horas anuais, totalizando 4.200 ao longo dos 3 anos. Só que desses 3 anos, né, dessas 4.200 horas, no máximo 1.800 são destinadas ao núcleo comum, definido pela BNCC, e as demais horas são destinadas aos itinerários formativos, que ficam sob a responsabilidade das redes de ensino. E qual que está sendo o resultado disso? Sai uma matéria na Folha, isso tudo assim, quem está participando da live talvez já saiba, porque são informações que a gente compartilha entre a gente, né? Mas saiu recentemente uma matéria na Folha indicando que atualmente já são mais de 1.520 disciplinas sendo oferecidas pelas redes estaduais. Isso considerando que os estados Pará, Maranhão, Paraíba e Alagoas não participaram da pesquisa que amparam essa matéria, e que, para além das disciplinas que são sugeridas pelas redes estaduais, as escolas têm autonomia para oferecer outras disciplinas. Então, vai saber qual que é o número real de disciplinas sendo oferecidas por esse novo ensino médio, né? Então, assim, qual que é o conceito de currículo aqui para o novo ensino médio e para a BNCC? E, retomando ao primeiro ponto, né? Qual que é a função da escola segundo o novo ensino médio e a BNCC? Que educação que está sendo oferecida nessas escolas? E aí, já emendando o terceiro e o quarto ponto que eu acho fundamentais, né, para a gente debater coletivamente ao pensar numa reforma da educação terceiro, qual educação nós queremos? E quarto, se a educação que nós queremos é compatível com a educação que o empresariado brasileiro quer. Se não, o que eles estão fazendo dentro e no entorno do MEC? O que eles estão fazendo lá? Se os nossos interesses não são compatíveis, o que eles estão fazendo lá? É a pergunta que fica, eu acho, né? E eu fiquei pensando muito em como a educação poderia contribuir para a reconstrução do Brasil pós-Temer e Bolsonaro. Ao meu ver, é fundamental a educação pela memória. Eu venho de uma família em que a memória é muito importante, né? Uma família que está passando de geração em geração histórias de como, né, lutaram contra a ditadura militar em 64, como é importante que a gente fale sobre isso, que a gente vá conversando sobre isso, não só na família, mas fora da nossa família, conversando com outras famílias de sobreviventes, enfim, como a memória é fundamental para que, de fato, o não esquecer, para não repetir, vire uma política pública, uma política de memória, como existem outros países da América do Sul que também passaram por ditaduras no mesmo período, né, que o Brasil, na década de 60 a 80. Será que essa educação pela memória é possível sem aulas de história? Sem aulas de sociologia? Será que essa educação é possível ao lado de organizações empresariais que apoiaram o golpe de Estado, tanto em 64 quanto em 2016? Por exemplo, o Grupo Globo, né, que é o maior grupo midiático do Brasil, acho que da América Latina. Esse grupo ele interfere na educação brasileira, na agenda educacional brasileira, através do Todos pela Educação, que, por sinal, é o movimento, né, que interfere aí, que inclusive um dos grandes formuladores da reforma do ensino médio. Então, são várias questões assim que a gente precisa se colocar antes de pensar numa reforma da educação. A gente precisa definir prioridades, né, definir conceitos, para esses conceitos nortearem essa possível reforma, né? Não só do ensino médio, mas a reforma da educação como um todo. E então, só para concluir a minha fala, eu queria dizer assim, eu acho que eu queria parabenizar primeiro a Jade, né, presidenta da UFS, que defendeu, né, que a gente não pode sair da rua. Eu acho que os atos, né, que a gente vivenciou na semana passada, eles foram só os primeiros, eles precisam ser só os primeiros, precisa continuar a mobilização nas ruas, porque estão sentindo a pressão. O Iago fala bastante disso, né, que é notável como estão sentindo a pressão através da mudança do discurso, né, de que não vai revogar de jeito nenhum, para a gente vai reformar a reforma, para tá bom, a gente vai ver, vai fazer uma consulta pública sobre isso. Mas já apontou aqui que o PT não pode simplesmente abrir uma consulta pública agora, em 2023, no segundo ano de implementação do novo ensino médio, e ignorar o que vem sendo dito pelos professores e estudantes desde pelo menos 2016, né, quando o Temer impôs a MP 746, e sabendo que essa discussão é ainda anterior, que é o projeto de lei que impulsionou o debate sobre a possível reforma do ensino médio é de 2013, então, assim, são pelo menos 10 anos de debates, são pelo menos 10 anos de professores e estudantes colocando inúmeros pontos contrários a essa proposta de reforma de ensino médio.
Então, esse acúmulo de debate, de discussão, não pode ser descartado. E, para isso, ele precisa garantir que as entidades estudantis, os sindicatos de professores, movimentos de educação popular, etc., eles consigam, de fato, eles tenham, de fato, espaço para se manifestar nas audiências públicas e outros espaços que vão ser pensados, né, para essa consulta pública. Vamos ver, vamos continuar pressionando e não baixar a guarda, porque é o futuro de, literalmente, milhões de jovens e trabalhadores, né, docentes que está em jogo.